Fala galera, estamos aí de volta com a aula 16 do curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. Bom, o que a gente quer fazer agora é incluir novos campos e também a possibilidade de utilizar as imagens das receitas na nossa aplicação. É importante saber que qualquer alteração no banco de dados ela afeta o aplicativo como um todo. Por isso, é preciso sempre tomar cuidado com essas mudanças. Além disso, como novos campos estão sendo criados, será necessário fazer algumas alterações no nosso aplicativo para que ele tenha os efeitos desejados. Então vamos lá. O que a gente vai fazer nessa aula? Criar uma migração com os novos campos, alterar a partial e alterar o recipes controller para permitir a inclusão dos novos campos. Primeiro de tudo, vamos abrir o nosso terminal. Vamos abrir o terminal aqui e vamos criar a nossa migração para incluir os novos campos. Então vamos lá. O comando Rails G migration add fields to recipe, seguindo a convenção do add, o to e o nome do modelo. E os campos tipo, que é o kind, que é string, portion, que é porção, que é string também, duration, que é datetime, que é o tempo do preparo, e poster, que é string. Enter. E aí ele gerou a nossa migração. Se nós voltarmos aqui no editor, a nossa migração está aqui em db migrate add fields. O método é o change, né? E outro método add columns para adicionar colunas. Aonde? No modelo recipe e as colunas que a gente pediu aqui com os seus tipos que a gente solicitou também. Legal. E agora a gente faz o que? A gente roda a nossa migração com o comando rake db migrate. Legal, rodou a migração, né? Migrou todos os campos aqui. Uma dica importante é o seguinte: se a gente quiser desfazer alguma alteração na migração, seja por erro do nome de campo, falta de campo ou qualquer outro motivo, a gente pode utilizar o comando rake db rollback. E ele vai desfazer a última migração, né? Ele desfaz a última migração efetuada. Eu vou executar ele aqui para vocês verem. Desfez, está desfazendo. Beleza, ó. Reverting e desfez. Se a gente executar o comando rake db migrate status, a gente vai ver que a última migração está com status down, ou seja, ela ainda não foi feita. Se nós rodarmos novamente o comando rake db migrate, deixa eu rodar aqui, ele vai de novo criar os campos, e se a gente fizer de novo o status, vai ver que o campo agora está up. Aqui, ó. Ou seja, ele rodou a nossa migração. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a nossa partial para ela receber os novos campos. Vamos voltar aqui para o nosso editor. Deixa eu fechar aqui. Ele fica em app, views, recipes e nossa partial form aqui. Legal. E vamos colocar os novos campos. Vou colocar ele aqui, ó. Name, ingredientes, aí vou botar ele aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Aqui depois dos ingredientes. Tipo, o nome do campo. Kind, nome do modelo. Ele é um text field. Beleza. Depois calorias, modo de preparo, vou botar aqui embaixo. Porções. Porções também é um text field e a gente bota o nome no modelo, portion. Legal. Depois do modo de preparo, eu vou colocar aqui tempo de preparo. Não esquecer o underscore que ele pede, né? O underscore. E lá no HTML ele vai retirar isso aqui e vai renderizar direitinho. O tempo de preparo é o duration. Só que ele não é um text field, ele é um do tipo time select.
Ou seja, ele vai gerar uma combo box com hora-minuto duration. Ele vai gerar uma combo box com hora-minuto pra gente que fica mais bonitinho. E o último campo, vou botar aqui no final, que é o campo poster. Aqui, poster. Ele também é um text field. A única diferença é que eu vou botar uma option aqui, chamada place holder. É aquela que fica dentro da caixinha de texto, só para avisar os usuários qual as imagens que seriam interessantes ser utilizadas. Um ponto GIF, um ponto JPEG ou um ponto PNG. Legal, salvei. Bacana. Agora a gente precisa alterar o nosso recipes controller para ele permitir que o método params inclua novos campos. Aqui, ó, app controllers recipes controller. Por quê? Porque a gente tem esse recipes params, né? Nosso parâmetro aqui que pega o params dos campos que a gente está dizendo para ele, ó, aqui podem ter alterações. A gente puta o dado e ele grava no banco de dados. Se a gente não colocar o nosso novos campos aqui, vai dar problema lá no nosso form, porque ele até vai deixar aparecer o nome do campo, mas quando der ok, ele não vai incluir esses campos no nosso modelo. Então a gente tem que colocar os campos aqui. Então aqui a gente vai botar o kind, aqui a gente vai botar o portion, aqui a gente vai botar o duration, e aqui a gente vai botar o poster. Cost, kind, portion, duration, beleza. Salvei, tranquilo. Agora nós vamos alterar as nossas views index e show para aparecer os novos campos. Primeiro vamos abrir aqui a index.html. Legal. O que a gente pode fazer é colocar aqui abaixo do nome, né, da receita, a gente pode botar uma imagem. Então a gente abre aqui e eu vou utilizar um helper do Rails chamado ImageTag. ImageTag. É ele que renderiza imagem bonitinho lá no HTML, né? Sempre utilize o helper do Rails ImageTag quando for renderizar imagens. Por quê? Porque ela vai utilizar os assets, e os assets é bom que a gente utilize os helpers do Rails para ajudar na hora de recarregar uma imagem nova, ou se mudar alguma coisa, se, por exemplo, limpar o cache, porque ele gera uma string nova para cada asset, e aí evita de dar problema. Então a gente sempre usa os helpers do Rails. Image tag para imagem, e aqui vai entrar o recipe.poster. E a outra informação que eu quero colocar aqui é a do tempo de preparo, né, o duration. Depois das calorias aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Colocar aqui. E aqui vai ser o recipe.duration. E aí eu quero agora fazer o quê? Eu quero formatar a informação para que ela fique bonitinha, aparecendo somente a hora e o minuto do tempo de duração. Duration. Do tempo de duração da receita. Então eu vou utilizar um método aqui chamado toFormattedAs. toFormattedAs. Ele está formatando para string. E o que ele está formatando para string? O time, só o tempo, né? Então a gente pode colocar aqui também um min para ele ficar bonitinho na hora de aparecer essa informação para a gente. Então ele está formatando para string o tempo, né, do campo, que o campo é datetime, mas eu só quero que ele faça só no time do campo duration do modelo recipe. Não vou colocar os outros campos aqui porque como nós estamos no index, eu só quero que apareça esses dois. O resto dos campos eu vou colocar tudo dentro do show, que o show é onde é o detalhe da nossa receita. Então vamos agora para o show. Show. Aqui vamos colocar todos os nossos campos. Logo depois do nome, a gente bota lá a nossa helper image tag e passa o arroba recipe.poster. Aí vai ter logo abaixo disso, aqui, a gente pode colocar aqui o tipo
para saber se é aves, se são carnes, se são massas, né? O tipo. Aqui o kind. Aí vai ficar os ingredientes, vai ficar as calorias, vai ficar o modo de preparo. Aí logo depois do modo de preparo, vou pegar ele aqui. A gente bota o tempo de preparo. E aqui entra o duration. Da mesma maneira aqui, eu vou formatá-lo. Então vai ser o to formatted as de quem? Do time. E botar aqui min para aparecer minutos. Logo abaixo, eu vou botar porções. Eu vou usar o resp portion. E aqui, como no index aqui em cima, que a gente utilizou o pluralize, eu vou usar o pluralize aqui também nas porções. Porque se for uma porção, ele fica no singular. Se for mais de uma, ele vai colocar no plural. O método pluralize, vírgula, porção, porções. Fecha aqui. Beleza. Salva. E só isso. Tranquilo. Para a gente poder utilizar os posters, né, na nossa receita, a gente precisa que eles estejam armazenados em algum lugar na nossa aplicação. O diretório que armazena as imagens aqui dentro do Rails fica dentro de app, assets, image. E eu já salvei algumas imagens aqui das nossas receitas, né? Também guardei aqui uma sem imagem, porque caso não tenha imagem, a pessoa não passe a imagem da receita, ele vai aparecer esse ícone aqui, imagem não disponível. Só que para que isso aconteça, né, automaticamente, a gente precisa criar um helper para isso. Então vamos lá criar um helper para que apareça a imagem, se não existir nenhum tipo de imagem na hora que for criada a receita. Então nós vamos utilizar o nosso helper aqui, resp helper. Vamos criar um novo helper. Esse helper vai se chamar imagem. Ele vai receber um parâmetro chamado resp. E a gente vai fazer assim. If resp.poster.blank, ou seja, ele não vier com imagem nenhuma, o que ele vai fazer? Image tag sem imagem.gif. Ele vai carregar aquela nossa imagem do sem imagem. Se não, ele vai carregar o quê? Ele vai carregar o resp.poster. Ele vai carregar exatamente o campinho com a imagem bonitinha. Fecha aqui, salvei, legal. Agora, para a gente poder utilizar o nosso helper, a gente volta aqui no index. Em vez de chamar o image tag aqui, eu vou chamar só o helper imagem, que eu acabei de criar. E ele vai passar só o quê? Vai passar só o resp, o poster não precisa. Aí a pergunta que pode ficar, mas por que eu não preciso passar resp.poster? Porque esse resp aqui que ele vai receber é esse resp aqui. Esse resp, ele vai linha a linha, né, toda a informação de cada receita. Então, na hora que você está renderizando, está usando o helper imagem resp, ele está passando toda a informação que você precisa. Mas qual é o campo que ele usa aqui dentro? Ele usa o poster. Então aqui, ó, resp.posterBlank, ele vai verificar se o campo poster é branco, e ele vai verificar isso dentro da helper. E aqui você só precisa passar a variável. Entendeu? Aqui eu vou copiar e vou colar e vou utilizar essa mesma nosso mesmo helper no show, porque ele também renderiza uma imagem. Beleza, salvei, helper salvo, show salvo, index salvo. Legal. Uma coisa importante a se falar agora é o seguinte, que no nosso ambiente de desenvolvimento a gente utiliza as receitas e vai testando a nossa aplicação. A gente vai alterando o nosso modelo, como a gente acabou de fazer, né? A gente vai incluir ou vai excluir novos campos conforme a regra de negócio e a necessidade.
E às vezes a gente tem que ter as informações previamente populadas no banco de dados. E a maneira que a gente tem que fazer isso, sem ter que ficar digitando toda hora as receitas, é se a gente utilizar o arquivo de seed. É o seed.rb. Esse arquivo aqui, ó, que fica em db seed. Ele é um arquivo onde a gente já pode deixar prontos registros que vão ser utilizados e populados no banco de dados. E a sua inclusão é muito rápida, porque a gente pode utilizar o utilitário rake para fazer isso. A gente poderia passar um a um das receitas aqui, ó, como por exemplo, ele instanciou numa variável cities, pegando do modelo city, dando um create e passando o nome do campo com o valor que ele quer que seja incluído. Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer da seguinte maneira. Fazer assim, ó. Uma colinha aqui. E veja. Em vez da gente criar um a um, a gente vai utilizar o método create lá no modelo RESP e esse método ele já vem com exclamação. Essa exclamação ajuda a gente para fazer validações. Se tiver algum problema no arquivo de seed, ele não deixa incluir. E ele joga uma exceção para a gente. Por isso, essa exclamação. Né? E esse método create, a gente está criando aqui um array, e um array, né, um array grandão, e ele tem um hash, né, vários hashzinhos, que são as receitas, né, o hash com chave e valor. Então aqui tem uma receita, outra receita, outra receita, outra receita, e foi assim que a gente criou o nosso arquivo de seed. Eu vou salvar ele aqui agora. Posso voltar aqui no nosso terminal. E se eu quiser utilizar o arquivo de seed para popular o banco de dados, o comando é assim, ó, rake dbseed. Só que eu não vou dar enter aqui não, porque se eu fizer isso, ele vai popular o banco de dados novamente com as informações que a gente já tem, e não é isso que a gente quer. Mas a gente pode, por exemplo, destruir o banco, recriá-lo e popular ele com o nosso arquivo de seed. Fica mais fácil e mais rápido de fazer as coisas. Lógico que isso tudo só em desenvolvimento, né? Em produção não dá para ser assim. Mas a gente pode utilizar esse comando aqui, ó, rakedbreset. Ele faz exatamente isso que eu falei. Ele destrói o banco, recria e roda as migrações e depois ele popula com o seed. Pode ser feito assim ou pode ser feito assim também, ó, db esquema load. E depois você passa um outro comando que é o dbseed. Então, numa linha de comando só, eu estou passando dois comandos rake, que é o db esquema load. O que ele faz? Ele destrói o banco, recria de novo e cria as migrações. Só que ele não popula o arquivo de seed, ele não roda o arquivo de seed. Então, eu passo aqui um outro comandinho na mesma linha, que é o dbseed. E aí ele executa. Vamos fazer assim? Tá aí. Destruiu o banco, criou de novo, rodou as migrações e executou o arquivo de seed. Então, se nós voltarmos aqui no browser agora e dermos um refresh, tá aí, ó, nossa salada com uma imagem, o frango com uma imagem, estrogonofe com uma imagem. E veja como ele formatou, ó, aqui bonitinho pra gente o tempo de preparo. Olha que bacana. Agora, é engraçado, né, que a imagem do salmão não funcionou. Por que será? Vou dar uma olhada de novo no arquivo de seed. Deixa eu ver o nome do salmão. Salmão ao forno. E ele está diferente, se vocês repararem, do nome aqui, ó. Salmão hífen forno. Por isso que não funcionou. Então vamos alterar o nosso arquivo de seed aqui, ó, para ficar igual. Estou mostrando isso para ver que, assim, mesmo na parte de desenvolvimento, a gente vai ter alguns problemas, vai ter bugzinhos para a gente consertar. Uma das coisas que acontece quando a gente está carregando o arquivo de seed pode ser que os nomes estejam errados, o tipo esteja errado e dê algum problema. No nosso caso aqui, a gente viu que o nome do arquivo poster estava diferente do nome que está aqui, então ele não carregou. Beleza, a gente colocou ele com o mesmo nome, salmão forno, vou salvar, volto ao terminal e rodo de novo tudo. Vou destruir, vou criar, vou rodar as migrações e vou carregar meu arquivo de seed. Enter. Beleza. Vamos voltar lá para o browser. Vamos dar um refresh. Olha ele aí, garoto. E tudo funcionando como a gente queria. Se eu clicar aqui, ó, estrogonofe de carne,
Ah, ó, é até bom mostrar, ó. Mais um errinho aqui, ó. Agora foi erro meu. Veja que aqui, ó, eu esqueci de passar o arroba. Por isso que ele está dando esse erro aqui. Vamos voltar lá para consertar? Então a gente vai vir aqui, fecha, fecha, show, arroba resp, porque ele está vindo da variável distância arroba resp. Então se eu voltar aqui no browser agora, dar um refresh, tá aí, ó, tudo funcionando. Bacana, né? Volta na receita. Vamos criar uma receita nova agora? Vim aqui, nova receita. Vou botar aqui, fettuccine, os ingredientes. Fettuccine, bacon, creme de leite. Ele é do tipo massas. Ele tem 200 calorias. O modo de preparo vai ser assim: coloque tudo na panela com carinho. O tempo, como eu mostrei para vocês, fica esse combo box de tempo bem bacana. Ele vai demorar 40 minutos para fazer. Vai dar 4 porções a um custo de R$ 40. E não vou botar uma imagem aqui, para a gente ver como é que ele vai utilizar o nosso helper para colocar o GIF sem imagem. Vou criar a receita. E olha como é que ficou. Volto aqui em receitas. Ele é o primeiro, né? Porque nós estamos ordenados do mais novo até o mais antigo, da receita mais nova à mais antiga. Aqui, ó. Se eu clicar nele aqui de novo, olha como ele faz. Muito bacana, né? Muito legal. Bom, depois de feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar isso aí pro Heroku. Só que antes de mandar pro Heroku, a gente vai fazer duas coisinhas. O que a gente vai fazer agora, em primeiro lugar, vai ser incluir uma nova gen no arquivo genfile para configurar nossa aplicação para servir os nossos assets, as nossas figuras, porque por default o Rails ele não faz isso. Então vamos voltar aqui no nosso editor, no arquivo do genfile. Vamos procurar aqui production, porque é no Heroku, né? E a gente vai incluir a gen. O nome dela é Rails 12 Factor. Legal, salvei. E não pode esquecer que mexeu no arquivo do genfile, a gente tem que executar o bundle para instalar as dependências. Então a gente vai usar aqui o comando bundle install without production. Without production sem espaço. Alguém pode estar perguntando, pô, mas isso é só em produção e você está mandando não rodar a produção, né, com o comando without production. É que toda vez que a gente inclui alguma coisa no nosso arquivo genfile, ele também gera um arquivo chamado genfile.lock, que é esse aqui. É como se ele congelasse todas as dependências e as gens que a gente utiliza no projeto. Como você está incluindo uma nova gen, mesmo que esteja rodando o without production, o genfile.lock ele muda. Então, por isso que a gente tem que executar o bundle install de qualquer maneira. Beleza, ele executou, já fez tudo bonitinho pra gente. E a outra coisa que a gente tem que fazer agora é a mudança em um arquivo de configuração, que fica aqui, ó, config environments production. E a gente vai alterar essa linha aqui, ó, que ele é para compilar os assets da nossa aplicação. Tá false, a gente coloca true. Salva, beleza. E agora a gente vai colocar essas alterações todas no Git. Então, Git add ponto, Git status, tá aí, Git commit -m, criando novos campos. Commitou. E agora a gente vai jogar lá pro Heroku. Vamos fazer o git push Heroku master. Beleza. E agora, como a gente executou
as migrações aqui no nosso computador local, a gente também tem que fazer a mesma coisa lá no Heroku, senão não vai funcionar. Então a gente vai dar o comando Heroku run rake db esquema load e dbseed e vamos mandar rodar. Tá aí, ó. Colocou todas as informações, tudo bonitinho. Vamos mandar abrir a aplicação, Heroku Open. E tá aí, tudo funcionando como a gente queria. Clicar aqui no estrogonofe, aparece o estrogonofe, muito legal. Receita, volta aqui. Vamos testar o nosso cadastro. Vamos criar uma nova receita aqui, chamada fettuccine. Fettuccine com bacon e creme de leite. Ele é do tipo massas. Vai ter 200 calorias. Coloque tudo na panela com carinho. 40 minutos, 5 porções, a um custo de R$40. Não vamos colocar, dá um create. E tá aí a nossa receita, tudo funcionando do jeito que a gente queria. Beleza.